E do outro não ser esse. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Eu quero falar hoje sobre angústia, o aperto da alma. Vamos colocar-nos em pé, lendo Jonas capítulo 2, verso 2. Está aí na projeção. Eu vou ler, diz assim: E disse: Na angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Vamos todos ler juntos? Juntos então. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Nosso Deus, nós estamos reunidos em Teu nome nessa noite. Nós estamos rendendo ao Senhor a honra e a glória devida ao Teu nome. E a nossa gratidão, ó Deus, porque durante a nossa vida, tantas vezes nos encontramos nessa angústia, pelos mais diversos motivos. E, ó Deus, sempre que clamamos e sempre que buscamos ao Senhor e confiamos em Ti, Tu respondeste e nos resgataste. Nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos reconhecer, ó Deus, o quanto o Senhor tem sido bom para nós, não só nos dias de angústia, mas em todos os dias, desde que cremos em Cristo como nosso Salvador. Nos abençoa, ó Deus, enquanto estudamos esse tema nessa noite, enquanto observamos na Tua Palavra o que ela tem a nos dizer, para que ao término desta mensagem nós possamos dizer, como o nosso irmão cantou, que nós confiamos em Ti, que nós clamamos a Ti e o Senhor respondeu à nossa oração. E é nesse clamor que nós oramos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Aqui, no texto que nós lemos, Jonas, ele está clamando ao Senhor. Você conhece a história de Jonas? Ele desobedece a Deus, ele tem um ato de desobediência ao Senhor, e ele sofre consequências por causa disso. Ao invés de seguir o caminho que Deus havia estabelecido, Jonas procura um caminho para longe da onde Deus havia chamado. Um grande peixe vem, após toda aquela tormenta, após Jonas ser lançado do barco, o peixe então o traga, e é lá, quando ele diz ali, do inferno, do ventre do inferno gritei, e literalmente ali podemos dizer, do ventre do meu sepulcro. As entranhas daquele animal eram o sepulcro de Jonas. E ele diz, de lá eu gritei. E ele diz uma coisa maravilhosa, que Deus ouviu a minha voz. Angústia. Tem um quadro que talvez você conheça. Alguém sabe o nome desse quadro? O Grito. Muitos conhecem. Ele foi pintado em 1893. E esse cenário ao fundo aí é a doca do porto em Oslo, na Noruega, no horário do pôr do sol. E o autor que desenhou esse quadro, ele procurou representar uma pessoa num momento de profunda angústia e desespero. Então esse quadro é reconhecido mundialmente como um quadro que transmite a angústia da alma. É dessa forma que o ser humano conseguiu transmitir o que significa angústia. Mas olha, muito melhor que esse quadro, muito mais profundo que esse quadro e muito mais perfeito que esse quadro é a descrição que a palavra de Deus faz de angústia. Isso é o que um homem consegue fazer. Uma forma que um homem consegue resumir o que é angústia. Mas quando você olha para a palavra de Deus que nos criou, Ele mostra perfeitamente o que significa isso, o que é angústia na nossa alma. É interessante isso. Eu falei aos irmãos, eu creio, um pouco mais de um ano atrás, quando nós falamos de depressão espiritual, nas quartas-feiras. Nem todos estavam aqui, mas num dos pontos, nós tratamos de angústia. Falamos de angústia também. E hoje eu quero retomar esse assunto, estabelecendo outras ligações e questões que envolvem a angústia. Mas é interessante isso, que no hebraico a palavra para angústia é Sara. Eu sei que alguns irmãos têm filhas, não é? Com o nome de Sara. Mas exatamente a palavra angústia em hebraico é Sara. E ela significa exatamente isso. Aperto, aflição,
e literalmente é a situação de estar enroscado, limitado e apertado, afligido ou até mesmo em dores de parto. Por exemplo, Jó diz assim no capítulo 7, verso 11: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. E nota que interessante isso em Jó. A consequência, Jó estava passando por um tempo de aperto, um tempo de angústia, mas a causa da angústia de Jó era a provação que Deus tinha dado para ele. Notem que a angústia, ela não tem apenas uma causa. E aqui na questão de Jó, era algo que Deus estava fazendo na vida de Jó, que por um período ele diz, olha, isso provocou angústia na minha alma, aflição, aperto. Há muitos aspectos que você pode olhar nessa questão da angústia. Mas, até por uma questão de tempo, nós não podemos olhar para todas as variantes disso. Mas eu quero principalmente nessa noite olhar para a angústia causada pelas nossas escolhas erradas. Você já sentiu angústia? Você já teve angústia na alma? Então saiba que por vezes essa angústia é consequência de desobediência. É consequência de escolhas erradas. É interessante também que no grego, a palavra estenoxória significa exatamente, esteno significa estreito, xória lugar. Então é a estreiteza de lugar, é estar em aperto, é a condição de estar num lugar apertado. Seria uma claustrofobia, não é? Uma questão de estar em aperto, mas esse aperto não está no exterior, é uma questão dentro de nós. A angústia é um aperto dentro de nós. Ainda, eu falei do hebraico, falei do grego, mas também nós podemos olhar para o latim, por exemplo, onde a palavra angeres significa exatamente isso, sufocar, que é o termo médio para angina pectoris, ou seja, dor no peito, pressão ou sensação de sufocamento. Então a angústia é exatamente isso, é algo dentro de nós que nos sufoca, que nos aperta, é algo dentro de nós que nos dá um sentimento de estarmos num lugar extremamente apertado. A situação não é fácil, a situação ela parece insuportável. Então é isso que é angústia. E você quer saber uma coisa, e esse é um dos motivos de nós falarmos disso na igreja, de pregarmos sobre isso, ensinarmos sobre isso, é a forma que o ser humano tem tratado da angústia. Nota, a angústia atingiu um servo fiel de Deus que foi Jó. A angústia atingiu muitos outros servos de Deus em muitos momentos da vida deles. A angústia atinge também pessoas que não conhecem Deus. E a angústia, mesmo não descrita dessa forma que estamos estabelecendo, ela se torna como uma doença mundial que tem atingido grande parte da população. A medicina, de certa forma, procura dar uma resposta para isso. E sabe qual é a resposta que o ser humano, através da medicina e da farmacologia, tem dado à angústia? Tem drogado o ser humano. O ser humano tem curado a sua angústia à base de remédios, à base de drogas. As pessoas chegam nos consultórios médicos e elas apresentam esse quadro de aperto. Primeira questão que elas perguntam, doutor, eu acho que eu estou com problema no coração. Então faz os exames todos e não aparece nada. Não dá resultado nenhum. Então se procura outras razões, outros meios de se resolver esse problema. Há então uma intervenção de psicólogos e, se necessário for, de psiquiatras. Mas normalmente a forma que tem se tratado isso é uma forma medicamentosa. As pessoas têm recebido drogas para curar a angústia. A gente fala de ansiedade, daqui a pouco eu vou falar a diferença entre ansiedade e angústia, mas elas são tão ligadas que a ciência tem tratado isso dessa forma. É como se a ciência dissesse, eu não sei o que eu vou fazer com esse cidadão, eu não sei o que eu vou fazer com essa pessoa, então a única coisa que eu posso é drogar ela para que ela não sinta esse sentimento de aperto no coração dela. Olha, o mundo tem agido assim, porque ele não conhece esse Deus que Jonas conhecia. O mundo tem agido assim porque eles não podem falar o seguinte, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Você que é um filho de Deus, você pode clamar para Deus na sua angústia, seja a razão que for. A diferença entre ansiedade e angústia é a seguinte, ansiedade
é o acúmulo de preocupações em respeito ao futuro. Então, a pessoa ansiosa, ela está acrescentando mais preocupação do que ela suporta num dia. Ela está preocupada com hoje, com amanhã e com depois. Essa é a pessoa ansiosa. Ela quer resolver os problemas do amanhã hoje, antes que esses problemas realmente a atinjam. Mas a angústia é a condição presente causada por fatos do passado. A ansiedade olha para frente e se preocupa com aquilo que você não tem poder de mudar. Mas a angústia olha para o passado e é a consequência do que você fez lá atrás. Essa é a diferença. Então você precisa saber diferenciar isso. Estamos em ansiedade ou estamos em angústia? E o que nós tratamos hoje é exatamente isso. A angústia como consequência das nossas atitudes. Uma questão muito importante de observarmos na palavra de Deus é que nós, realmente, como crentes, temos o desejo de vivermos em paz nesse mundo. Mas nós só vamos viver em paz quando realmente todas as coisas estiverem diante do nosso Deus. Há um verso muito importante, 2 Samuel capítulo 22, versos 19 e 20, onde nós lemos assim: encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo e tirou-me para um lugar espaçoso. Exatamente isso. Essa expressão lugar espaçoso é o contrário de angústia, que quer dizer lugar apertado. Então o Senhor me tirou de um lugar apertado e me trouxe para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Em relação à angústia, o que nós podemos dizer é que se nós queremos viver em paz nesse mundo e não sofrer com angústia, nós temos que agir de forma preventiva. Não cometer os atos que levam à angústia. Confiar em Deus, mas não fazer aquilo, não desobedecer naquilo que Deus nos tem mandado e não ter atitudes que nos conduzirão à angústia. O que produz angústia? O que produz dias de angústia nós temos que entender. Romanos 2,9 diz: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então a Bíblia diz: angústia é consequência de atitudes erradas, angústia é consequência de desobediência, angústia na vida do crente é consequência de não fazer aquilo que Deus falou para você fazer. A angústia é consequência de você tomar suas próprias decisões. A angústia é consequência de você não andar nos caminhos que Deus mandou você andar. Então nós temos que ser claros e sinceros, irmãos, no nosso coração. Quando nós vivemos dias de angústia, nós estamos colhendo o fato de não termos agido como Deus mandou que nós agíssemos. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, e a palavra salário ali é a ração diária. Se você obedecer ao pecado, se você desobedecer a Deus, aquilo que o pecado vai te alimentar é a ração da morte. E essa morte vai gerar angústia. O fato de você receber isso do pecado te traz angústia. Para nós entendermos quais atitudes trazem angústia à alma, é preciso que nós entendamos qual é a expressão que a Bíblia usa para essa desobediência. Você já leu na Bíblia quando Deus fala assim: ai daquele que age assim, ai daquele que faz isso, ai daquele que se esquece de fazer isso. Pois exatamente, as questões ligadas à angústia estão ligadas exatamente a esses ais. Quando este ai quer dizer que você vai sofrer as consequências se você ter uma atitude dessa forma. Então agora eu quero olhar para o Velho Testamento e olhar para o Novo Testamento e entender qual é a solução de Deus para isso. Mas também entender quais são as nossas atitudes que nos levam à angústia. Quais são as atitudes que me levam a viver dias de angústia? Olhando para o Velho Testamento, a primeira coisa que nós vemos é que os pecados da cobiça me levam à angústia. Angústia, por vezes, é resultado da minha própria cobiça. E o que é a cobiça? Eu quero ter aquilo que Deus está mostrando que não vai ser bom para a minha vida. A cobiça é o desejo de ter aquelas coisas que Deus disse que não vão ser de proveito para mim, mas eu estou teimando com Deus, eu estou realmente sendo teimoso com a ordem de Deus, e eu quero aquilo para a minha vida.
Observe Isaías 5:8, quando diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Aqui o Senhor está falando sobre a nação de Israel e os motivos que levaram Deus a disciplinar aquela nação. É uma exortação de Deus a Israel, porque eles estavam copiando a cobiça das nações vizinhas. Miqueias explica aquilo que estava acontecendo em Israel naquele tempo, quando ele diz: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alvo praticam, porque está no poder da sua mão. Muito cuidado com a cobiça. Muito cuidado com o desejo de ter aquilo que você não precisa. Muito cuidado com o desejo de ter aquilo que você sabe que fará mal à sua alma, que você sabe que vai te afastar de Deus, que você sabe que vai causar má consequência à sua comunhão com Deus e com a igreja. A cobiça gera dias de angústia, e nenhum de nós quer passar por dia de angústias. Mas, infelizmente, a cobiça é uma das principais razões que produzem angústia na vida das pessoas. Em segundo lugar, aquilo que a palavra de Deus apresenta é uma atitude opressora, ou autoridades injustas. Isaías também trata disso, no capítulo 10, versos 1 e 2, ele diz: ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivãos que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Talvez a primeira coisa que veio à sua mente nesse momento foi a situação do nosso governo. Eu não quero julgar o nosso governo, nem estou aqui para julgar as pessoas que estão dirigindo o nosso país. Mas o que a Bíblia está dizendo é que ai daqueles que decretam leis injustas. Durante um certo tempo, parece ser grande lucro. E se você observar a quantidade de pessoas que querem se envolver na política e ter autoridade política nesse país, parece ser motivo de grande lucro por um certo tempo. Mas o que Deus está dizendo, e da palavra de Deus nenhum deles foge, e nenhum de nós é capaz de fugir das suas consequências, é que ai dos que decretam leis injustas, eles provarão dias de angústia. Jamais, irmãos, devemos pensar que a injustiça não vai ter resultado, que a injustiça não vai ter consequência. Deus está dizendo que a angústia é o resultado dessa injustiça. Uma terceira coisa que o Velho Testamento diz é sobre a falsidade religiosa, uma falsa religião. Isaías também diz isso no capítulo 29, quando ele diz: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras. E dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Mais uma vez aqui, se no ponto anterior eu disse aos irmãos que a primeira coisa que lembramos quando lemos foi a questão política, agora nesse ponto nós lembramos das falsas religiões que estão brotando cada vez mais no nosso país. As pessoas podem enganar outras pessoas. Elas podem pregar uma mensagem que não é o Evangelho, como Paulo diz em Gálatas 1:8. É um outro Evangelho, mas não o Evangelho de Cristo. Elas podem prosperar imensamente com essa falsa mensagem. Elas podem tornar-se poderosas nesse mundo com este falso Evangelho, com essa falsa religiosidade, enganando o coração das pessoas. Mas o que Deus está dizendo é que virá consequências sobre a vida delas. Elas podem enganar até mesmo o povo de Deus. Elas podem enganar as pessoas que estão procurando auxílio para a alma. Mas Deus está dizendo: olha, vocês estão enganando as pessoas hoje, mas amanhã a angústia vai tomar conta do coração de vocês. Deus está dizendo: vocês não se livrarão. Quando vocês menos esperarem, pela falsidade da mensagem que pregaram, a angústia virá sobre vocês. Em quarto lugar, a confiança em coisas terrenas e o desprezo pelo auxílio de Deus. Isaías capítulo 31 diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Deus de Israel e não buscam ao Senhor. Israel estava buscando contra os inimigos a ajuda dos egípcios.
E Deus está dizendo, olha, você está confiando na sua própria mão, você está confiando na mão de outros homens, que você pode pagar para te defender, mas está esquecendo que apenas Deus pode defender Israel, e a consequência sobre Israel foram dias de enorme angústia. Isso nos traz uma lição. Por vezes, nós sofremos angústia na nossa vida, porque nós estamos confiando mais em nós mesmos, mais naquilo que podemos fazer, mais nas riquezas que amealhamos nesse mundo, e nós estamos desprezando o auxílio de Deus. E nós sabemos, a Bíblia está dizendo, que se nós agirmos assim, nós viveremos dias de angústia. Irmãos, Deus não permite que os seus filhos simplesmente ignorem a ajuda do seu Pai, que ignorem a confiança no seu Pai celestial. Deus diz claramente, ai daqueles que descem ao Egito a buscar socorro. O Egito é um tipo do mundo. Ai daqueles que vão buscar socorro no mundo e se esquecem dos Deus que os ajuda. Mais uma questão que o Velho Testamento aponta, está em Jeremias 22:13, quando diz assim, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Aqui a Bíblia está dizendo que a angústia é a consequência da injustiça para com o próximo. Irmãos, isso é algo que nós devemos levar com muita seriedade. Os filhos de Deus são conhecidos pela justiça de Deus, não pela injustiça com o próximo. No Novo Testamento nós somos mandados a sofrer o dano se assim for necessário, a sermos prejudicados se assim for necessário, mas não sermos injustos com ninguém. A palavra de Deus nos chama a uma vida de justiça nos nossos negócios, na nossa vida. Por quê? Porque quando somos injustos para com as outras pessoas, a consequência que colhemos é angústia. Parece ser muito bom no momento, parece ser motivo de lucro na hora, mas lá no futuro Deus está dizendo, você vai colher injustiça. Você vai colher a angústia do coração. Um sexto motivo, e este também é grave, é a soberba que leva o ser humano a considerar-se inatingível. Dias de angústia vêm sobre o soberbo. Observe o que diz Amós, ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações e aos quais vem a casa de Israel. E Provérbios nos lembra, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Por vezes nós provamos de angústia na vida por causa da nossa soberba, por causa do nosso orgulho. A palavra de Deus claramente fala sobre o coração altivo, sobre o coração orgulhoso, sobre o filho de Deus que se permite enredar pelo orgulho e passa a se considerar maior do que é. Deus está dizendo, se você der lugar à soberba na sua vida, se você der lugar à angústia o orgulho na sua vida, você vai colher angústia nessa sua vida. Ainda, Abacuque 2,12 diz, ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funde a cidade com iniquidade. Aqui é a violência, o uso da força contra o próximo ou contra outra nação. Jamais, e aqui a palavra de Deus está sendo clara, o Filho de Deus deve buscar de violência para atingir os seus objetivos. Jamais o Filho de Deus deve buscar de força, uso de força bruta para conseguir aquilo que ele quer. Porque a Bíblia está dizendo claramente que a angústia é a consequência desse tipo de atitude. E finalmente, para completarmos algumas coisas desse assunto no Velho Testamento, Deus também diz que aquele que age com trapaça provará de angústia na sua vida. Ele diz assim em Abacuque 2, 15 e 16, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas a bebida o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia e em lugar de honra. Bebe tu também e ser comum incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti. E ignomínia, ou seja, vergonha, cairá sobre a tua glória. Está falando aqui de trapaça. Literalmente em português, passar os outros para trás. Deus está nos dizendo assim, que na nossa vida, que nos nossos negócios, que em tudo que fazemos, nós temos que ser claros, corretos e transparentes. Jamais usar de nenhum tipo de engano, jamais usar de nenhum tipo de trapaça, de desonestidade.
Deus está dizendo, se você fizer isso, você vai colher angústia na sua vida, e não a bênção de Deus. O Velho Testamento diz estas coisas, e diz muitas outras mais a respeito disso, chamando a nossa atenção. Agora vamos olhar para o Novo Testamento. O Novo Testamento também tem muito a dizer sobre essas questões. Infelizmente, por uma questão de tempo, nós não podemos falar todas. Falarei apenas 5 questões que o Novo Testamento apresenta. Elas são apresentadas dessa forma. Novo Testamento, Mateus 11, 21, fala assim: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Sabe o que aconteceu com essas cidades? Essas cidades foram cidades que Jesus realizou milagres, que Jesus realizou grandes sinais. Foram cidades onde Jesus pregou. Você imagina isso? Jesus andando no meio desses povoados, pregando a mensagem de Deus e reforçando essa mensagem com a realização de milagres. Pois bem, essas cidades, a respeito de tudo que Jesus fez por elas, elas não se arrependeram. E o Senhor diz assim: se eu tivesse feito em Tiro ou em Sidom aquilo que eu fiz no meio de vós, eles teriam se arrependido, e vocês não se arrependeram. Falta de arrependimento traz dias de angústia. Por vezes, irmãos, nós perdemos a noção de quanto Deus valoriza um coração arrependido, de quanto Deus está pronto a estender a sua mão para aquele que é abatido e aflito de espírito e que treme da sua palavra. Por vezes nós perdemos a noção, irmãos, de entender como Deus tem prazer no arrependido, como Deus tem prazer naquele que se arrepende dos seus atos errados, pecaminosos, e como Deus olha com misericórdia para ele. Eu citei nessa manhã para os irmãos Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Esse jamais prosperará significa exatamente isso: dias de angústia virão sobre a vida dele. Não deixe para se arrepender quando for tarde demais. Eu creio que nós não precisamos passar por dias de angústia para nos arrepender dos nossos pecados. Eu creio que Deus não precisa fazer isso conosco, que nós vamos ter a sabedoria espiritual necessária para nos arrependermos antes que venha esse tempo de angústia. Em segundo lugar, o Novo Testamento fala também de a pessoa que causa escândalos ou tropeços a outros irmãos. Mateus 18, 7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aqui ele está falando exatamente disso, de pessoas que nós impedimos de progredir espiritualmente ou de vir a Cristo por causa do nosso mau testemunho. A Bíblia está dizendo que a consequência de nós atrapalharmos espiritualmente os outros, de nós servirmos de pedra de escândalo para as outras pessoas, pedra de tropeço para que outros venham a Cristo, é que nós passamos a provar de dias de angústia. Além de não ser uma bênção na vida de outras pessoas, o crente, quando se torna uma pedra de tropeço, tem como consequência isso na sua vida. Quando eu leio esse versículo, e quando eu olho para a situação religiosa do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, para essa religiosidade vã e falsa que a Bíblia tem denunciado tanto, eu digo no meu coração: ai dessas pessoas. Elas estão fazendo as pessoas tropeçarem. Quando Jesus viu os fariseus fazerem isso, ele disse: ai de vós. E Jesus disse aos fariseus: olha, vocês nem entram no céu, nem deixam os outros entrarem, e fazem dos seus prosélitos, ou seja, dos seus discípulos, 2 vezes filho do inferno. Ele disse: primeiro filho do inferno, porque nasceram condenados; segundo, filhos do inferno, porque se desviaram do caminho por culpa de vocês. Sabe qual foi a consequência? Os fariseus, que tanto lutaram contra o ministério do Senhor Jesus. Em 70 depois de Cristo, o general Tito, o general romano, destruiu Jerusalém e destruiu aqueles homens. Eles viveram dias de angústia apenas comparados ao cerco babilônico, mais de 600 anos antes. A angústia chegou para eles.
Em Lucas capítulo 6, verso 24, nós temos uma terceira razão de angústia no Novo Testamento, que é o materialismo. Diz assim: mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. E aqui exatamente a Bíblia está falando desse materialismo, do desejo de cada vez mais ter, ao invés de ser. Quando o Senhor se encontrou com aquele jovem rico, e chamou o jovem rico então a vender todas as suas posses e a segui-lo, o jovem rico não fez, porque o seu coração estava de tal forma enamorado, apaixonado pelas suas riquezas, que ele não pôde fazer isso. O materialismo, ou seja, o apegar-se de tal forma às riquezas desse mundo, tem como consequência a angústia futura. Além disso, a religião hipócrita, como diz Lucas 11, quando ele cita: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer essas coisas e não deixar as outras. Aqui, novamente, como eu disse no ponto anterior, a religião como consequência de angústia, porque é uma religião hipócrita. E finalmente, Judas 11 diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aqui Judas fala dos falsos profetas. Você já observou quantos pregadores de sucesso nós temos no nosso tempo? Não tenho nada contra eles, não. Mas se eles não pregam o evangelho, eu sou obrigado a dizer que não concordo com eles. Eles amealham multidões ao redor deles. Normalmente se tornam pessoas extremamente prósperas. Mas aqui Deus está colocando um ai contra eles. Andaram pelo caminho de Caim, de Balaão e pela contradição de Coré. A ganância dos falsos profetas os levará a dias de angústia. Tendo observado isso, qual é a receita bíblica para a prevenção da angústia? Nós vamos terminar com esse versículo. 1 Pedro capítulo 3, versos 10 e 12 dizem: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. A receita bíblica para a prevenção da angústia é: faz o bem e foge do mal. Não vive em desobediência, não vive em pecado. Obedece àquilo que Deus está mandando. Notem que o princípio do verso diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, quem quer? Todos nós queremos, irmãos. Todos nós queremos amar a vida que Deus tem nos dado e viver bons dias sobre essa terra. É um desejo de todos nós. Então Deus está dando a receita. O que você deve fazer para que a angústia não se apodere do seu coração. E claramente ele diz: refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Se afaste de toda aparência daquilo que é mal. Sabe qual tem sido um problema da nossa geração? Sabe qual tem sido um risco que a nossa geração está correndo? É que uma geração que se aproxima do mal sem medo. Uma geração que aproxima daquilo que é mal sem receio. E Deus está dizendo claramente: refreia a tua língua do mal, tira os teus lábios daquilo que é enganoso. Colossenses 4,6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Te afasta do mal. Isso é repetido na porção do verso quando diz: aparte-se do mal, é a questão negativa, e faça o bem, é a questão positiva. Como Paulo diz aos Romanos capítulo 12, verso 9: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Das grandes razões da angústia na vida dos crentes no nosso tempo é o amor pelas coisas más. É o amor por aquilo que Deus reprova. É o amor por aquilo que é maligno. Nós não devemos amar as coisas das trevas. Claramente a Bíblia diz: aparta-te do mal. Pedro ainda nos diz: busque a paz e siga. E o autor aos Hebreus completa: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não quer viver dias de angústia? Quer viver dias de paz? Busque a paz.
afasta-te do mal. E ele completa: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. A importância de confiarmos em Deus é que no dia da angústia nós temos a quem clamar. É que no dia da angústia nós temos um Deus que nos ouve. Mas ele completa dizendo que o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Para não vivermos dias de angústia nesse mundo, façamos o bem e fujamos de tudo aquilo que é maligno. Então não há nada melhor do que completar essa questão com o que diz Provérbios capítulo 6. E você conhece esse versículo que diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Observe bem: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Você não quer angústia na sua vida? Então preste atenção no que Deus está dizendo. Você quer viver dia de paz na sua vida? Preste atenção no que Deus está nos exortando. Fuja de toda a aparência do mal. Fuja de tudo aquilo que é maligno. Fuja de tudo aquilo que é prejudicial à sua alma e à alma dos outros que estão ao seu redor. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.